Glória a Deus, iniciando mais um Repartir aqui nessa quinta-feira do Flor das Fontes. Nós temos esse encontro marcado semanalmente de uma palavra para o meu e para o seu espírito. Essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos guia, essa palavra que nos direciona, essa palavra que é permanente, que é o Logos, mas que também é constante porque é o Rema. A palavra do Senhor, ela se expande no nosso espírito todas as vezes que nós nos expomos a essa realidade. A cada dia que nós nos expomos a essa palavra, ela sempre tem algo a nos ensinar, sempre tem com o que nos alimentar e sempre também tem o que nos suprir. Nessa semana especificamente, a gente está tratando sobre um assunto extremamente interessante, a Semana da Coroa de Ouro e a primícia de jaspe. O ouro, ele tem essa marca impressionante daquilo que purifica, daquilo que de fato tem o maior e o valor que é mais excelente. Mas especificamente no dia de hoje, nessa quinta-feira do Flor, nós vamos estar focando na marca do que é o jaspe. O jaspe, ele significa a vida transformada. Essa é a marca que o jaspe carrega. O jaspe é uma pedra polida. E ser polido significa que nós somos provados, nós somos testados e nós somos restringidos. Especificamente no dia de hoje, na quinta-feira do Flor das Fontes, a nossa palavra de direção é Quinta do Flor das Fontes, a visão transformadora pelo fogo para a expressão do jaspe de um brilho único. É um título grande, né? Tem bastante coisa para a gente poder absorver, poder desfrutar, poder entender essa palavra, mas eu quero começar aqui falando sobre a questão do jaspe. O jaspe é mesmo essa pedra que tem um significado e carrega a marca de uma vida que é transformada, e também é uma pedra que é polida, né? E trazendo nós como essa realidade que nós somos essas pedras vivas de Deus, nós somos polidos pelo Senhor, eu quero iniciar a nossa ministração lendo um texto de referência que está no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, o versículo 5, a palavra do Senhor diz: Também vós mesmos, como pedras vivas, estáis sendo edificados, casa espiritual, para sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. É interessante nós pensarmos, né, que assim como essa pedra, essa jaspe é uma pedra que é polida, é uma pedra que é testada, é uma pedra que é forjada, nós também, como essas pedras vivas, estamos constantemente, continuamente sendo polidos, testados, restringidos pelo Senhor, e o Senhor vai nos ajustando conforme o que Ele deseja. Isso, na verdade, para nós é uma maravilha, né? Sermos polidos pelo Senhor é uma bênção, sermos restringidos pelo Senhor é uma bênção, sermos provados, testados, de fato, nos abençoa. E eu quero ler especificamente aqui nesse texto, quando nós pensamos em pedras vivas, a nota de rodapé na Bíblia da versão Restauração diz que nós fomos criados como vasos de barro, mas na regeneração nós recebemos a semente da vida divina, que pelo crescimento em nós nos transforma em pedras vivas. E glória a Deus por essa vida que nós recebemos, glória a Deus por essa regeneração, glória a Deus porque o Senhor de fato dispensou o seu Espírito para dentro de nós e hoje nós temos acesso a essa regeneração que não nos condiciona mais na realidade de quem é barro, não nos condiciona mais na realidade de quem é alma vivente, mas hoje nós acessamos uma realidade que é superior, de quem experimentou essa regeneração e de quem também hoje é Espírito que dá vida, Espírito vivificante. E essa realidade, ela somente é vivida pelo receber e pelo dispensar da vida divina. Se em algum momento nós pensamos que é possível nós vivermos essa regeneração, essa transformação, esse polimento, esse forjar de caráter, se não for pelo receber da vida divina, nós estamos sendo enganados, estamos sendo conduzidos pelo inimigo por um caminho que não é o que Deus deseja. Só existe um caminho para sermos polidos, só existe um caminho para sermos forjados, só existe um caminho para que o nosso caráter seja testado e aprovado, e esse caminho é mediante a regeneração, mediante o receber da vida divina, mediante essa transformação, transformados de alma vivente para espírito vivificante. E eu quero ler também aqui com os irmãos esse texto que eu acabei de citar, é um texto bem conhecido, capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, diz assim, no versículo 45: Assim também está escrito:
O primeiro Adão tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. No versículo 48 e 49 diz: Como foi o terreno, também são tais os terrenos. E como é o celestial, tais são também os celestiais. 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do que é celestial. E glória a Deus por essa transformação. Glória a Deus por esse receber dessa vida. E glória a Deus por essa regeneração. Porque nós não precisamos mais viver condicionados a uma alma vivente, condicionados a um barro. E o barro tem mesmo esse aspecto de estar conectado à terra, aquilo que é a nossa origem, aquilo que é o nosso início. E pensando inclusive na experiência do próprio Jó, que declarou: "No saí do ventre da minha mãe e no retornarei para lá." Quando nós pensamos em barro, ainda que tenha mesmo essa convicção, esse entendimento de que nós somos feituras do Senhor, fomos criados ali da terra, o Senhor nos fez a tua imagem, a imagem dele, a semelhança dele, isso de fato é a nossa origem. Mas mais do que entender a nossa origem, nós precisamos entender a nossa trajetória, o nosso percurso e o nosso destino. A nossa trajetória diz respeito a vivermos não mais como alma vivente, mas vivermos agora como espírito vivificante. E essa é a realidade de Cristo, o Cristo todo inclusivo, o Cristo que se dispensou para dentro de nós e que nos deu essa vida. A vida de Deus está dentro de nós, não está mais fora, não está mais sobre nós como o espírito que anteriormente repousava sobre Davi ou sobre outros homens na antiga aliança, mas esse espírito está dentro de nós. E essa palavra que eu tenho desfrutado essa semana diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. É o que nós temos lido e desfrutado na palavra do Matinão essa semana, nos ensina a sermos como Cristo. E ser um com Cristo diz respeito a andarmos como ele, vivermos como ele, agirmos como ele, pensarmos como ele, nos comportarmos como ele, sendo um com ele em essência e em expressão, sendo um com ele em raiz e em comportamento. Essa é a nossa manifestação. Não mais alma vivente, mas espírito vivificante. Não mais trazendo a manifestação daquilo que é terreno, mas também expressando aquilo que é a marca do celestial, aquilo que é a marca do jaspe, dessa transformação, dessa vida transformada, que pelo fogo é provada, que pelo fogo é testada, e que essa obra, de fato, ela é expressada aos homens, para que os homens, vendo as nossas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está no céu, e não glorifiquem a nós mesmos. Por isso eu quero ler com os irmãos alguns versículos também do livro de 1 Coríntios. Nós vamos ler 1 Coríntios 3, vamos ler e desfrutar de alguns versículos. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia, por gentileza, e acompanhem 1 Coríntios 3, versículo 10. Eu vou pontuar aqui com os irmãos alguns pontos mesmo que me chamaram a atenção de cada versículo, aquilo que nós podemos ter como um aprendizado, como algo de uma direção para o nosso espírito a cada dia. 1 Coríntios 3, versículo 10 diz: Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio construtor, lancei o fundamento, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. E eu quero destacar aqui com os irmãos esse primeiro ponto. Esse primeiro ponto que o apóstolo Paulo coloca no final desse versículo. Ele diz que ele mesmo se colocou como esse construtor. E no final ele nos dá essa exortação. Ele diz que cada um de nós devemos ver como nós edificamos. E isso diz respeito a uma motivação que é limpa, a uma motivação que é ajustada. Qual é o motivo das nossas obras? Estamos edificando, estamos construindo para quem e por quem e sobre quem, né? Isso é uma pergunta que nós devemos responder. Se a nossa motivação está ajustada, se a nossa motivação está limpa, e se nós estamos construindo não para o nosso próprio eu, para o nosso próprio ego e para o nosso próprio ventre, mas se estamos edificando, realizando, produzindo, como quem deseja entregar um testemunho agradável ao Senhor, como quem deseja andar em obediência ao Senhor, amando ao Senhor e edificando mesmo aquilo que Ele deseja sobre as nossas vidas, vivendo essa vontade que é boa, agradável e perfeita. Isso é importante para que nós venhamos viver os dias de uma maneira mais produtiva, como Maria, escolhendo a primícia e a boa parte, e não como Marta, agitados e preocupados com muitas coisas que não são necessárias. Isso também me faz pensar nesse segundo versículo,
O versículo 11 diz: Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi lançado, o qual é Jesus Cristo. E o segundo ponto que eu quero destacar com os irmãos aqui é que Cristo precisa ser o nosso fundamento. E isso precisa responder a pergunta e a exortação que Paulo lança no versículo anterior. Ele diz: cada um deve se atentar, deve ver como edifica. Isso é importante. Cada um de nós veja como edifica. E a resposta para a nossa edificação precisa ser Cristo. Se Cristo não é a resposta para a nossa edificação, então aquilo que nós estamos edificando é vão. Aquilo que nós estamos edificando não é útil para o reino do Senhor. Então, irmãos, no dia de hoje a gente possa responder de uma maneira sincera. Se, em primeiro lugar, a nossa motivação e a nossa obra está sendo limpa, e é limpa quando nós estamos edificando e construindo sobre essa rocha inabalável que é Cristo Jesus, sobre essa pedra angular que é o Senhor. Se o Senhor é o nosso fundamento, então aquilo que nós edificamos, realizamos e construímos está edificado num lugar seguro, está edificado num lugar que de fato tem sustentabilidade para nos sustentar a cada dia. Então, o Senhor precisa ser o nosso fundamento. Porque se o Senhor não for o nosso fundamento, vai acontecer exatamente o que o versículo 2 diz. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, e aí vai para o versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque é revelada pelo fogo, e o próprio fogo provará a obra de cada um, de que tipo ela é. Então aqui existem dois tipos de obras que nós precisamos produzir. O primeiro grupo de obras que nós produzimos, ou de fundamento, aonde nós edificamos as nossas obras, as nossas realizações e a nossa vida, o primeiro é ouro, prata e pedras preciosas. Isso, na verdade, diz respeito ao quê? Eu quero ler com os irmãos aqui a nota de rodapé, também da versão Restauração sobre esse versículo, falando sobre o ouro, prata e pedras preciosas, que diz assim: o ouro pode representar a natureza divina do Pai e todos os seus atributos. A prata pode representar o Cristo Redentor e todas as virtudes e atributos da sua pessoa e obra. As pedras preciosas podem representar a obra transformadora do Espírito e todos os seus atributos. Todos os materiais preciosos referidos são os produtos de participarmos em Cristo e de o desfrutarmos no nosso espírito por meio do Espírito Santo. Somente eles servem para a edificação de Deus. Eu quero destacar com os irmãos essas duas partes. Participarmos em Cristo e de o desfrutarmos no nosso espírito por meio do Espírito Santo. O Senhor limpou a nossa motivação. O Senhor é o nosso fundamento. E o Senhor é o nosso desfrute. Nós precisamos desfrutar do Senhor a cada dia. Através do Espírito Santo, nós temos esse caminho de acesso ao Senhor. Nós o desfrutamos e ele se dispensa para dentro de nós. E nós nos alegramos, nos satisfazemos e temos esse contentamento e essa alegria no Senhor, no nosso espírito. Então, nós precisamos ter este fundamento, este desfrute e essa realidade diária, para que nós não venhamos viver essa segunda parte do versículo, que fala sobre madeira, feno e palha, que significa a madeira, que contrasta com o ouro, representa a natureza do homem natural. O feno, que contrasta com a prata, representa o homem caído, o homem da carne, que não foi redimido nem regenerado por Cristo. E a palha, que contrasta com as pedras preciosas, representa a obra e o viver que resultam de uma origem terrena e que não foram transformados pelo Espírito Santo. Todos esses materiais sem valor são um produto do homem natural, dos crentes juntamente com o que acumularam do seu passado. Na economia de Deus, são materiais que só servem para ser queimados. Irmãos, nós devemos a cada dia mais nos despojar do nosso velho homem. Além de nos despojar do nosso velho homem, nós precisamos nos desvincular dos nossos conhecimentos passados, aquilo que diz respeito a um conhecimento que é passageiro, que ele é terreno, ele é perecível, ele não é eterno. Nós precisamos também nos desligar do sistema desse mundo. E é esse ponto que eu quero destacar com os irmãos. Precisamos
abandonar este mundo. Precisamos nos desvincular ao conhecimento passado, precisamos nos desvincular a obras que são realizadas e produzidas sem ter o Senhor como fundamento, sem ter o Senhor como nosso desfrute, sem ter o Espírito Santo de Deus nos guiando, nos trazendo mesmo esse refletir na nossa intuição, essa comunhão exercitada, essa consciência limpa, não porque nós nos julgamos e nem porque as pessoas nos julgam, mas porque nós estamos dispostos, disponíveis a receber o juízo e o julgamento que é justo do próprio Senhor. Então, nós precisamos nos desvincular do conhecimento passado, precisamos nos desvincular do velho homem e precisamos nos desvincular do sistema desse mundo. Precisamos deixar de produzir aquilo que é madeira, feno e palha, mas precisamos produzir aquilo que é ouro, prata e pedras preciosas, porque esse frutificar e esse produzir partem de um desfrute do Senhor, de uma direção do Espírito, de uma vida de regeneração, de uma vida pautada na palavra, de uma vida que é não mais condicionada à velha natureza, não mais fixada na alma vivente, mas que de fato frutifica e produz mediante a realidade do Espírito da vida, do Espírito vivificante. E esse versículo 13, ele fala, vou ler com os irmãos novamente: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque é revelada pelo fogo. E o próprio fogo provará a obra de cada um, de que tipo ele é. E esse ponto que eu quero destacar com os irmãos é que nada está oculto diante dos olhos do Senhor. De fato, esse dia, o dia do juízo, o dia do retorno do Senhor, ele vai voltar, nós vamos estar todos diante dele, nós vamos ter que apresentar as nossas obras diante dele, e esse fogo vai vir para provar. O fogo vai vir para provar a fidedignidade da nossa obra, vai vir para provar a motivação da nossa obra, a limpeza da nossa obra, aquilo que nós realizamos, se está de acordo com a direção de Deus ou não. Porque é sempre importante nós lembrarmos que a Bíblia diz que no último dia vão ter aqueles que vão se apresentar diante do Senhor e vão falar: Senhor, nós não realizamos milagres no teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não curamos os enfermos, mas o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, não é pelo muito realizar, isso não significa que não devemos realizar, mas tudo começa na motivação do nosso coração, tudo começa nessa vida transformada, nesse jaspe, nesse polimento, nesse ser polido, moldado e restringido pelo Senhor, para que as nossas obras diante do Senhor elas sejam de fato validadas, e não validadas somente por nós ou pelas pessoas, mas validadas por aquele que de fato nos ama, por aquele que de fato nos criou para louvor da sua glória, e validadas por aquele que é o alfa, o ômega, o início e o fim. Até porque eu li um versículo que é extremamente conhecido, mas é um versículo muito importante para o nosso viver diário. A Bíblia diz que quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E em outro momento, a Bíblia diz para que nós realizemos as nossas atividades não como quem faz para os homens, mas como quem produz e realiza e faz algo para o Senhor. Então esse tem que ser o nosso fundamento. O fundamento é Cristo. As práticas antigas, o viver antigo tem que ser abandonado. O mundo tem que ser deixado de lado. Cristo precisa ser o fundamento. Precisamos ter nossa motivação limpa. Precisamos realizar com o coração no lugar, depositar no lugar correto, para que as nossas obras, ao serem provadas, elas sejam validadas, provadas e aprovadas pelo Senhor. Porque não desejamos só que o fogo venha no dia do juízo, que o fogo venha para provar a nossa obra e ela seja de fato tida como negativa pelo Senhor, tenha sido tida como não valendo nada diante do Senhor. E nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar se a nossa obra, no nosso viver diário, se aquilo que nós realizamos com as pessoas que nós conhecemos, as pessoas que nós amamos, a nossa família, os nossos amigos, a igreja, o trabalho, os estudos, precisamos sempre pensar se o que nós estamos realizando está sendo provado pelo Senhor e também está sendo aprovado por Ele. E ainda que de fato venha até essa manifestação mesmo no último dia do Senhor, esse pouco que vai provar todas as coisas, precisamos entender que hoje o Espírito Santo ele está em nós, ele continua nos dando discernimento, clareza e nos dando inclusive confrontos para que nós venhamos
nos arrepender, né? Nos lembrar de onde nós caímos, voltarmos às práticas das primeiras obras, mediante esse arrependimento, buscar amar o Senhor com tudo que nós somos. E o versículo 14 diz: se permanecer a obra de alguém que edificou sobre o fundamento, esse receberá recompensa. Então, irmãos, nós temos uma boa notícia. Quando nós permanecemos em Cristo, Cristo como nosso fundamento, a pedra angular, aquele que de fato é firme, aquele que de fato é digno de toda a confiança do nosso interior, da nossa vida por inteiro e completa. Ele é digno de todo o nosso espírito, alma e corpo, completamente, plenamente. Nós permanecermos em Cristo como o nosso fundamento, nós temos acesso a essa recompensa. E essa recompensa é muito maior que todas as coisas, porque a recompensa é Ele mesmo. É desfrutar dele completamente. É extremamente incrível, porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que na Nova Jerusalém não haverá mais sol nem lua, porque de fato o Cordeiro, o Senhor, iluminará todas as coisas. Assim como Ele ilumina o meu e o seu espírito hoje, Ele iluminará cada vez mais e plenamente mais quando Ele retornar. Então, irmãos, que essa palavra seja no meu espírito, no seu espírito, que o Senhor seja o nosso fundamento, que o Senhor seja a nossa luz, que o Senhor nos amasse, nos molde e venha polir mesmo a nossa vida para que haja mesmo a marca dessa transformação e dessa expressão de obras que são validadas e aprovadas pelo Senhor, em nome de Jesus. A chave Pix da Igreja Vinhedo está aí para você ofertar, igrejavinhedo@gmail.com. Faça a tua oferta, faça a tua consagração. Nós precisamos ofertar. O Senhor não precisa do nosso recurso, mas nós precisamos entregar. Shalom. Deus abençoe. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja seu nome. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por mais uma semana, Senhor Deus, que iniciamos, Senhor Deus, na tua presença, Senhor Deus, por mais um mês. Ó Senhor Jesus, essa semana, Senhor Deus, da coroa de ouro, a primícia de jaspe, Senhor Jesus. Pai, louvado seja o seu nome, porque nós corremos atrás, Senhor Deus, como os atletas, atrás de uma coroa, Senhor Deus, que é imarcessível, que ela não desvalece, Senhor. Essa coroa da vida, Senhor Deus, que foi preparada para nós, para os seus escolhidos. Senhor Jesus, obrigado pelo fluir das fontes, Senhor Deus, pela visão transformadora, pelo fogo, para a expressão do jaspe de um brilho único. Senhor Jesus, Tu és a fonte, Senhor Jesus. Tu és a nossa fonte, Senhor Deus, a fonte da nossa força, a fonte do nosso suprimento, Senhor Deus, a fonte que nos fortalece, Senhor Deus, os nossos passos em Ti, Senhor Jesus. Graças eu Te dou, Senhor Deus, pela visão que o Senhor nos tem dado, essa visão que tem transformado as nossas vidas, Senhor Deus. Essa visão, Senhor Deus, que tem nos fortalecido, Senhor Deus, a não desistir, Senhor Deus, e ir até o fim, Senhor Jesus, porque esse é o caminho perfeito, Senhor. Obrigado por todo o valor de ouro, obrigado pela sua vida divina depositada em nós, Senhor Deus. Senhor Jesus, te somos gratos por esse vaso, Senhor Deus, que nós somos, Senhor Deus, esse vaso que contém, Senhor, o Teu Espírito, a Tua presença, Senhor. Ó Senhor Jesus, porque o Senhor formou dentro do homem um espírito, e com esse espírito, Senhor Jesus, nós podemos Te contatar, Senhor Deus. Te contatar, Senhor Deus, através da Tua palavra, orando, Senhor, Te louvando, Senhor Deus, Te rendendo graça, porque para isso que nós fomos criados, Senhor Deus, para louvor e adoração do nosso Deus. Senhor, Tu és o único Deus vivo que reina, que governa as coisas com soberania. Nada foge, Senhor Deus, do Teu controle. Pai, obrigado pela Tua regeneração, Senhor Deus, através do Teu Espírito. O Senhor tem nos regenerado, Senhor Deus. O Senhor tem dispensado da Sua vida, Senhor Deus, divina, a cada dia, diariamente em nós, Senhor. Nós somos esses vasos abertos, Senhor, contendo e recebendo mais de Ti, Senhor. Pai, obrigado por nos preservar, Senhor Deus, de toda degradação, Senhor Jesus, de toda, Senhor Deus, vontade, Senhor Deus, de satisfazer o desejo da nossa carne, Senhor Deus.
Ó Senhor Jesus, louvado seja o seu nome, Senhor. Graças eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vem mesmo com teu fogo, Senhor Deus, com teu fogo nos polir, Senhor Deus. Vem com o seu fogo, Senhor Deus, queimar todas as impurezas, Senhor Deus, toda a consubstância da carne, Senhor Deus. Queremos realmente, Senhor Deus, ter esse atrito, Senhor Deus, dessa pedra preciosa, Senhor Deus, que é polida, Senhor Deus, essa pedra viva que somos nós, Senhor. Ó Senhor Jesus, traz mesmo essa lapidação, esse polimento, Senhor Deus, que nós possamos brilhar por Te contemplar, Senhor Jesus. Queremos Te expressar, Senhor Deus, através da nossa vida, através dos nossos atos, Senhor Jesus. Dá-nos mesmo, Senhor Jesus, essa transformação, Senhor Deus, de mente, Senhor, que nós não venhamos nos conformar, Senhor Deus, com este mundo, mas que nós possamos ser cada dia renovados, Senhor Jesus, pelo nosso entendimento, Senhor. Obrigado porque o Senhor, Deus, tem ligado a luz do nosso entendimento, e por causa disso, Senhor, por causa dessa luz, nós Te enxergamos, Senhor Jesus, cada vez mais. O Senhor tem removido o véu, Senhor Deus, de insatisfações, Senhor Deus. O Senhor tem retirado todos os véus, Senhor Jesus, da nossa vida. Retira mesmo, Senhor Deus, tudo aquilo que é vitimização, Senhor Deus. Retira mesmo tudo aquilo que é baixa autoestima, tudo que é desânimo, Senhor Deus. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu acuso Satanás diante do Senhor, Pai. Eu declaro: arreta-te de mim, Satanás, nada tenhas contigo. Ó Senhor Jesus, o Senhor se manifestou, o Senhor nasceu para desfazer toda obra do inimigo. Toda obra do inimigo seja desfeito na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida de cada ouvinte, Senhor. Seja desfeito, Senhor Deus, toda estratégia de Satanás, Senhor Deus, de influenciar com pensamentos negativos, Pai, com os pensamentos de enfermidade, Senhor Deus, com pensamentos, Senhor Deus, de depressão, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Tu és a vida, Pai. Tu és a nossa vida, Senhor Deus. Tu és o nosso caminho, Senhor. Tu és a verdade, Senhor Deus, que nos liberta, Senhor Jesus. Liberta mesmo, Senhor Deus, cada ouvinte, Senhor Deus, que esteja talvez preso, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, preso no mundo, Senhor Deus, sendo oprimido pela escravidão, Senhor Jesus, deste mundo de Satanás, oprimida, Senhor Deus, pelos seus próprios desejos, pelas suas vontades e vulneráveis nas suas emoções. Ó Senhor Jesus, portanto, como recebemos, Senhor Deus, o Cristo Jesus, o Senhor, em Ti nós andamos, Senhor Deus. Nós andamos porque nós recebemos essa bênção através de Abraão. Através de Abraão chegou aos gentios em Cristo Jesus, a fim de recebermos pela fé o Espírito prometido. Ó Senhor Jesus, obrigado, porque pela fé, Senhor Deus, nós recebemos, através de Cristo, pela fé, nós recebemos esse Espírito, essa promessa, Senhor Deus, que chegou até nós. Nós desfrutamos hoje dessa promessa, Senhor Deus, desse Espírito todo inclusivo, Senhor Jesus, porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e como os filhos, nós somos herdeiros, Senhor Deus. Obrigado por essa herança, Senhor Jesus. Amém. Salmos 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás se tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera
teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa, e assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, e assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos. Durante os dias de tua vida, paz sobre Israel. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei de mim. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. E caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Tem sido generoso. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da terra os meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da terra os meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda os meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. Aleluia! Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Vou livrar-te da morte a minha alma,
alma, dá lágrimas meus olhos, dá queda aos meus pés. Por livrar-te da morte a minha alma, dá lágrimas meus olhos, dá queda aos meus pés. Por livrar-te da morte a minha alma, dá lágrimas meus olhos, dá queda aos meus pés. Por livrar-te da morte a minha alma, dá lágrimas meus olhos, aleluia. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor, eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor, eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Salmo 149. Os fiéis louvam a Deus, aleluia, aleluia. E cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exulte no seu Rei, os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. Sim, o Senhor se agrada do seu povo, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. Sim, o Senhor se agrada do seu povo. Aleluia, aleluia, oh, oh, hey, hey, aleluia, aleluia, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor, e o Senhor se agrada do seu povo, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. Sim, o Senhor se agrada do seu povo. Exultem de glórias os santos, aleluia, aleluia, aleluia. Na sua garganta estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de dois gumes. E na sua garganta estejam os altos louvores de Deus, e nas tuas mãos espada de dois gumes. E sim, e na sua garganta estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de dois gumes. E na sua garganta estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de dois gumes. Porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor, e o Senhor se agrada do seu povo. Porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor, sim, o Senhor se agrada do seu povo. Salmos 23. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da morte, eu nunca temerei, porque tu estás comigo. E o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará.
e o Senhor é meu pastor, e o Senhor é meu pastor. Nada, 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 nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Nada, 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 nada me faltará. E o Senhor é meu pastor, e o Senhor é meu pastor. Nada, 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 nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia! Na, 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 na. Na, 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 na. Refrigera minha alma, refrigera minha alma, refrigera minha, e refrigera minha alma, refrigera minha alma, Senhor. E refrigera minha alma, refrigera minha alma, refrigera minha alma, refrigera minha, e refrigera minha alma, refrigera minha alma. Aleluia. E refrigera minha alma, refrigera minha alma, refrigera minha, e refrigera minha alma, refrigera minha alma. E refrigera minha alma, refrigera minha alma, Senhor, minha alma, refrigera minha, e refrigera minha alma, refrigera minha alma. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor.